E olha, agora a gente volta a falar sobre os diversos pontos, né, da peça orçamentária que foi enviada, de 2026, que foi enviada na última sexta-feira pelo governo. Para isso eu converso agora com a Juliana Ais, que é professora no INSPER, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Juliana. Que bom começar essa segunda-feira aqui contigo. Bem-vinda sempre na nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar com vocês. Juliana, vamos lá, né? A gente tem um governo falando em perseguir esse superávit primário de 0,25% para o ano de 2026, né? Já era uma expectativa da gente partir para esse superávit fiscal em 2026. Só que quando a gente olha a peça orçamentária em si, o que ela apresenta mesmo é um déficit. E se a gente olhar para a expectativa do mercado para o ano que vem, o déficit seria na casa do 0,60%. Em média, né, das projeções do PIB, enquanto o governo vê um superávit de 0,25%. Na tua opinião, na tua análise, Juliana, onde que mora essa dissonância? O que justifica, né, essa dissonância? Porque é uma diferença muito grande de um superávit de 0,25 para um déficit de 0,60. Perfeito, Débora. Sua análise é cirúrgica. De fato, a gente tem aí um governo que certamente está muito mais otimista, olhando, né, para a peça orçamentária e olhando para a economia brasileira e enxergando que a gente vai crescer mais do que o mercado aposta, de que as receitas que a gente vai ter vão ser suficientes para bancar os nossos custos, né, os nossos gastos, e gastos crescentes. É importante deixar isso claro, né? O governo apresenta uma peça orçamentária com mais gastos, com uma perspectiva aí de uma arrecadação um tanto maior, só que o mercado ele está enxergando um pouco do outro lado dessa história, né? Enquanto que o governo aposta em receitas que ele ainda não tem certeza e gastos que ele tem certeza que vai fazer, o mercado entende que parte dessas receitas podem ser frustradas, diferente dos gastos. A gente tem que lembrar que 2026 é um ano de eleição presidencial, então muito dificilmente a gente vai ter aí grandes contenções ou grandes políticas que sejam aí contracionistas para gastos, e isso, claro, faz com que a gente tenha essa grande diferença de perspectiva, né? É o governo, de fato, olhando o copo meio cheio e o mercado olhando o copo meio vazio. Infelizmente, nessa história, a realidade, né, parece nos levar mais para o lado do mercado, né? É um copo meio vazio, que pode ficar mais vazio ainda, dependendo de gastos que o governo também não colocou na peça orçamentária, né? Então, os precatórios, por exemplo, ficaram de fora. São gastos que vão acontecer, né? Isso não é uma quebra, né? Ele não está burlando uma regra. É possível pela regra que esses precatórios fiquem fora, mas é um desembolso. Isso compromete aí a qualidade fiscal da economia brasileira, compromete a credibilidade, enfim. Essa é a história que a gente vê nesse orçamento. Pois é, professora, inclusive a gente teve na apresentação da peça orçamentária o secretário da Fazenda falando assim, olha, a gente tem aprendido realmente em alguns pontos, claro, óbvio que a gente vai vendo algumas evoluções realmente nessa questão na montagem da peça orçamentária, mas ele faz ali uma comparação que tipo é a primeira vez em 10 anos que a gente tem um superávit fiscal. Mas, com todas essas manobras, e aí tem um ponto interessante, porque há 10 anos a gente também não tinha essa quantidade de gastos de fora do orçamento. Então, meu primeiro questionamento é válida essa base de comparação dessa forma? Ou seja, dá para poder a gente trazer esse crédito? Enquanto isso, qual que é o recado que fica com essa qualidade dessa peça orçamentária? Porque, no final, o que a gente tem é uma dificuldade de geração de superávit e uma tendência de aumento da dívida pública brasileira. Ou seja, a gente também pode esperar com isso um aumento de prêmio de risco? Débora, acho que primeiro a gente começa pensando que não é muito comparável, como você trouxe, olhar para o que a gente tinha há 10 anos e o que a gente vai ter agora, de 2025 para 2026, porque o orçamento está realmente desenhado de uma forma bem distinta. A gente está deixando de fora boa parte de gastos, né? O governo utilizou ali, está utilizando todas as possíveis manobras
contábeis que existem, né, que novamente não necessariamente são ilegais, a gente não está falando que o governo está burlando a regra, mas de fato ele está usando tudo que ele tem a favor dele, todas as possibilidades, para deixar de fora vários gastos, considerar receitas que ainda não vieram, que são extraordinárias, como se fossem receitas de fato sólidas. Então, isso tudo faz com que não seja realmente comparável, né? Acho que o secretário, claro, está no papel dele, né, de inflar aí, né, e trazer aí a perspectiva de que o governo está trabalhando numa responsabilidade fiscal, mas acho que a gente tem que ser crítico o suficiente para entender que as coisas não funcionam bem assim, né? E trazer essas receitas, né, que não são certas e deixar gastos de fora, realmente traz junto, né, claro, todo esse cenário que nós temos hoje, de uma condição fiscal deteriorada, de um governo que tem dificuldade, sim, de ficar dentro da regra, que ele, na verdade, primeiro gasta, depois ele vai atrás da receita, né? Então, a história, a tônica dessa história continua sendo a mesma, é um governo que não tem um compromisso com redução de gastos, pelo contrário, ele gasta mais, ele corre atrás da receita, isso, claro, passa aí o sinal de que a gente vai continuar dentro dessa história, dentro desse. Parece uma história sem fim, né? A gente fala Uhum. toda vez a mesma coisa, né? E o mercado entende muito bem isso. Então, no final das contas, como você mencionou, acho que tem sim uma possibilidade ou uma perspectiva de que a gente tenha um aumento do prêmio de risco, especialmente porque, como também você mencionou, a dívida pública tem aumentado. A perspectiva é de que ela continue aumentando. Esse prêmio de risco vai vir por uma dívida maior e ele vem também por um risco muito maior da economia brasileira, uma incerteza que só cresce. Uhum. Professora, inclusive essa fórmula, né, do gastar primeiro para depois correr atrás da receita é o que pode justificar a projeção da atividade econômica dessa peça orçamentária ser tão maior do que o mercado espera para o ano que vem? Sem dúvida, a gente está ali apostando num governo que vai gastar, é um governo que vai participar mais da economia, então, é claro, ele entra aumentando a demanda da sociedade, isso força, né, a atividade produtiva, a gente só tem que lembrar que existem limites para isso, né, então, junto dessa pressão sobre a atividade produtiva, também vem uma pressão em preços, né, a gente continua com uma taxa de juros alta e a gente continua com uma inflação relativamente resistente, né? Então, um governo que gasta mais, pressiona mais essa estrutura produtiva, que já está ali um tanto pressionada, né? Nosso desemprego é super baixo hoje, claramente isso também vai pressionar preços. Então, a gente não tem certeza de que o governo consiga estimular essa atividade produtiva nesse nível, nesse grau. Agora, com certeza, ele entrando dentro da economia, ainda que não seja nesse volume que ele imagina, ele força a economia para cima e isso infla também um tanto dos dados. Isso também, professora, pegando essa linha de raciocínio, é o que pode justificar o governo ter ficado mais conservador nessa peça orçamentária em relação à taxa básica de juros do que o mercado? Eu acho que sim, porque o que a gente vê, né, o governo já percebeu primeiro que não vai adiantar ele querer jogar a taxa de juros muito para baixo, né? Ele fica realmente mais conservador, porque não vai adiantar nada se ele pressiona a economia e o juro baixa e por algum motivo a inflação desgoverna. Então ele sabe que ele perde, né, muito se a inflação sobe e aí ele não vai conseguir entregar, né, uma das metas que também acho que talvez seja a mais importante de todas, que é a meta de inflação, né? Então o governo ele acaba apostando que em 2026 ele consegue ficar dentro dessa meta, Uhum. né? Inclusive para se diferenciar de outros mandatos, né? Então ele não pode perder, claro, essa possibilidade. É por isso que talvez ele pisa um pouco no freio, mas as pressões para jogar a taxa de juros para baixo, elas vão continuar acontecendo, porque sem dúvida seria um elemento importante para fazer a economia deslanchar um pouco. Uhum. Professora, falando agora das emendas parlamentares, foram reservados quase 41 bilhões de reais no orçamento para as emendas impositivas, portanto, o que é um valor expressivo, e ainda existe a previsibilidade de mais de 11 bilhões para as emendas de comissão, essas que ainda não entram nessa conta. Mas eu quero entender como que esse montante afeta, nesse momento, a eficiência do gasto público e, obviamente, a margem de manobra do executivo para políticas prioritárias. Olha, Débora, de fato, esse grande volume de recursos para as emendas, eles acabam comprometendo bastante a eficiência, especialmente porque parte desse recurso, uma parte significativa,
vai para projetos que, no geral, são mais do interesse, muitas vezes, do deputado do que, de fato, do interesse da sociedade ou daquilo que o governo entende ser prioritário, né? É importante a gente deixar claro que esse recurso ele está previsto, né? E ele precisa acontecer porque é assim que acontece a governabilidade, é assim que a política dá seu tom. A questão é que, de fato, no momento em que a gente tem um orçamento apertado, o governo se vê muito forçado, de alguma forma coagido ali dentro desse cenário onde ele tem que viabilizar, né, recursos para esses parlamentares, para que eles consigam, né, agradar a sua base. E, ao mesmo tempo, o governo tem que dar eficiência no gasto público e conseguir, de alguma maneira, fazer os seus objetivos, né, serem levados ao fim e ao cabo, faz com que a gente tenha aí um grande conflito, né? Pode ser, sim, que a gente veja e continue vendo, né, acho que isso não vai ser uma novidade, gastos que são feitos de forma ineficiente, né, necessidades que não são cobertas, justamente porque a gente tem parte desse recurso destinado a projetos que não necessariamente são aqueles que a sociedade entende que são os essenciais ou que são aqueles que ela gostaria. Agora, professora, a proposta também prevê um salário mínimo em R$ 1.631, ficou até um real a mais do que estava sendo previsto para vir para essa peça orçamentária, portanto, um ganho real acima da inflação, mas sem, de fato, a gente ter o ganho do governo mesmo, né? Ou seja, um superávit de governo mesmo para justificar esse aumento de salário real. E eu quero entender do teu ponto de vista qual que é o impacto dessa decisão nas rendas das famílias, inclusive no consumo de 2026. Olha, primeiro, a gente está falando de um aumento que é considerável, né, Débora? E esse é um grande problema, de fato, das contas públicas no Brasil, né? Apesar da gente achar importante que pensionistas, aposentados e pessoas que ganham, né, algum tipo de recurso que esteja vinculado ao salário mínimo terem ganhos de poder de compra, ganhos reais, a gente também tem que lembrar que isso pressiona a estrutura produtiva, pressiona a inflação e pressiona as contas públicas, né? A gente está falando aí de um aumento que parece pequeno, né? Certamente a sociedade se beneficia, infelizmente, relativamente pouco desse aumento, né? Quem mais capitaliza isso, né? Quem mais consegue ver benefícios nessa medida é o próprio governo, que consegue agradar uma base ali eleitora interessante. A sociedade mesmo se beneficia pouco, porque o aumento não é tão grande, ele pressiona a inflação, então as pessoas ganham de um lado, mas podem perder do outro, e isso leva a um aumento de dívida pública que aparentemente não está sendo totalmente coberta, né? Tanto que a dívida pública deve aumentar no ano que vem, continuar aumentando. Então a gente está falando de um aumento de risco de endividamento, uma deterioração da questão fiscal que é prejudicial para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem um impacto significativo que precisa ser considerado. E acho que isso traz, inclusive, uma discussão adicional de como é que a gente vincula várias coisas que estão dentro do orçamento e gastos públicos ao salário mínimo, se isso é, de fato, factível ou não. Porque o que vai acabar acontecendo é que boa parte da sociedade, se não todo mundo, vai acabar socializando aí essa medida que, novamente, tem muito mais benefício para o governo em agradar essa base eleitoral do que, de fato, para a sociedade, porque a gente está falando de um aumento que pode fazer a diferença ali no começo, mas se os preços começarem a aumentar muito, esse ganho aí se dissolve muito rápido. Ainda tem mais um ponto, né, que é que ano que vem é um ano eleitoral e que a gente sabe que a tendência é de ter mais e mais flexibilização de orçamento em ano eleitoral, né, professora? Eu poderia passar aqui o resto da manhã falando sobre essa peça orçamentária. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Juliane Ais, professora do INSPER. Muito obrigada, ótimos pontos sempre e até uma próxima. Até, Débora. Bom dia a você e a todos que nos assistem. Até mais.